A situação atual e as tarefas do partido. Mao Tse-tung. A guerra imperialista mundial rebentou porque as potências imperialistas procuram sair da nova crise econômica e política. Por natureza, essa guerra, tanto com respeito à Alemanha como com respeito à Inglaterra e à França, é uma guerra imperialista, injusta e de rapina. Todos os partidos comunistas do mundo devem combatê-la firmemente, combater o comportamento criminoso dos partidos social-democratas de apoio a essa guerra e de traição ao proletariado. A União Soviética Socialista persiste, como sempre, na sua política de paz, mantém-se rigorosamente neutra com relação às duas partes na guerra e, com o envio de tropas para a Polônia, impediu a expansão para leste das forças agressoras alemãs e consolidou a paz na Europa Oriental. Assim como emancipou as nacionalidades irmãs da Ucrânia e Bielorrússia ocidentais, oprimidas pelos dirigentes polacos. A União Soviética assinou diversos acordos com os países vizinhos, prevenindo assim as ofensivas possíveis da reação internacional e, além disso, luta pela restauração da paz mundial. Na nova conjuntura internacional, a política do imperialismo japonês consiste em concentrar as forças na ofensiva contra a China, no intento de resolver a questão chinesa, preparando-se com isso para ampliar a sua futura aventura internacional. A política com que procura resolver a questão chinesa é a seguinte: 1. Quanto às regiões ocupadas, esforça-se por conseguir a respectiva consolidação, como preparação para subjugar a totalidade da China. Para isso, necessita de limpar as bases de guerrilha anti-japonesas, passar a exploração econômica, criar um poder fantoche e liquidar o sentimento nacional do povo chinês. 2. Com respeito à retaguarda da China, a ofensiva política é o principal e a ofensiva militar um meio auxiliar. A ofensiva política consiste, sobretudo, em dividir a Frente Única Anti-Japonesa, romper a cooperação entre o Kuomintang e o Partido Comunista e induzir o governo kuomintanista à capitulação, sem ter em muita conta uma ofensiva militar de grande envergadura. No período atual, a possibilidade de o inimigo passar aos ataques estratégicos de grande envergadura, como o que lançou contra Wuhan, já não é grande, em virtude dos golpes que recebeu da heróica resistência da China nesses últimos 2 anos e pouco, bem como em resultado da sua insuficiência em tropas e recursos materiais. Nesse sentido, a etapa de equilíbrio estratégico na guerra de resistência praticamente já começou. O período de equilíbrio estratégico é também o período de preparação para a contraofensiva. Mas, em primeiro lugar, quando dizemos que a situação de equilíbrio praticamente já começou, não negamos a possibilidade que o inimigo ainda tem de desencadear certas ofensivas operacionais. Ele está a atacar Chancha e, depois, pode atacar outras regiões. Segundo, à medida que aumentam as possibilidades de equilíbrio frontal, ele vai intensificando as operações de limpeza contra as nossas bases de guerrilhas. Terceiro, se a China não conseguir passar as sabotagens nas regiões ocupadas pelo inimigo, se o deixar, portanto, atingir o objetivo de consolidá-las firmemente e explorá-las, e se, além disso, não conseguir repelir-lhe a ofensiva política, nem persistir na guerra de resistência, na união e no progresso, preparando assim as forças para a contraofensiva, ou ainda, se o governo kuomintanista capitular de livre iniciativa, o inimigo voltará a ter, como antes, possibilidades para ofensivas em grande escala. Quer dizer, a situação de equilíbrio que já começou pode ainda ser sabotada pelo inimigo e pelos capitulacionistas. Na situação presente, o perigo de capitulação, de desunião e de retrocesso continua a ser o perigo maior no seio da Frente Única Anti-Japonesa. As manifestações atuais do anticomunismo
e retrocesso ainda constituem medidas com que a classe dos grandes senhores de terras e a grande burguesia se preparam para capitular. A nossa tarefa ainda é de, em coordenação com a totalidade dos patriotas do país, mobilizar as massas para pôr realmente em prática as 3 grandes palavras de ordem políticas contidas no Manifesto de 7 de julho do nosso partido: perseverar na resistência e opor-se à capitulação, perseverar na união e opor-se à ruptura, e perseverar no progresso e opor-se à regressão, preparando desse modo as forças para a contraofensiva. Para atingir esse objetivo, é preciso, na retaguarda do inimigo, perseverar na guerra de guerrilhas, esmagar as operações de limpeza que esta lança, passar a sabotagem nas regiões que ele invade e proceder a reformas políticas e econômicas radicais, em benefício das grandes massas populares anti-japonesas. Na frente, é imperioso apoiar a defesa militar e rechaçar toda ofensiva operacional que o inimigo venha lançar. Na nossa retaguarda, é necessário executar, rápida e conscienciosamente, reformas políticas, acabar com a ditadura comitanista, de um só partido, convocar uma Assembleia Nacional que realmente represente a vontade do povo e disponha de poder, aprovar uma Constituição e instaurar um regime constitucional. Toda hesitação, toda demora, toda orientação contrária a isso são inteiramente erradas. Ao mesmo tempo, no nosso partido, os órgãos de direção dos diversos escalões, bem como a totalidade dos camaradas, devem elevar a vigilância a respeito da situação atual, consolidar com todas as forças, no plano ideológico, político e de organização, tanto o partido como o exército e o poder político dirigidos por este, preparando-se para enfrentar as surpresas suscetíveis de prejudicar a Revolução Chinesa, e fazendo com que o partido e a revolução não sofram inesperadas perdas com isso.